Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahor et Yom HaShabbat Lekadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa tarde de Shabbat, onde estamos examinando a Parashá Emor, nós vamos examinar dentro da porção da Torá, meus amados, o texto que se encontra no livro de Vaikra, Levítico 24, e vamos ler o final da Parashá, que se encontra ali a partir do verso 10, amém? Que é a história que houve uma discussão, né, irmãos, entre um filho de uma israelita com um egípcio e um outro israelita. Vamos aqui, Levítico 24, verso 10. Diz assim: E apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio. E o filho da israelita e um homem israelita discutiram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor, do Eterno, e o amaldiçoou. Por isso o trouxeram a Moisés, e o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E eles o puseram na prisão até que a vontade do Eterno lhes pudesse ser declarada. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Tira o que tem blasfemado para fora do arraial. E todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça, então toda a congregação o apedrejará. E lá no final da Parashá, queridos, né, é dito, e no versículo 23, último versículo, diz assim: E disse Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E fizeram os filhos de Israel como o Eterno ordenara a Moisés. Queridos amados, nós vemos aqui, né, nessa Parashá, esse final de Parashá, é uma Parashá que nós vimos desde o início. Ontem nós examinamos o primeiro versículo da Parashá, lá no capítulo 21, versículo 1. E hoje nós estamos examinando o final da Parashá, no capítulo 24, seus últimos versículos. Amém? Então, nessa final da Parashá, nós vemos, queridos, esse episódio em que um filho de um egípcio com uma israelita discutiu com outro israelita. E ali, esse filho dessa israelita com o egípcio amaldiçoou o Eterno. E ali o Eterno decidiu que ele fosse apedrejado. Amém? E os filhos de Israel cumpriram a ordem do Eterno, e aquele homem, aquele filho da israelita com o egípcio, foi apedrejado porque amaldiçoou o nome do Eterno. Queridos amados, nós vamos agora, uma questão que se levanta é que em relação a esse final da Parashá Emor, existe um Midrash, amém, que ele está relacionado. O Midrash, meus irmãos, é uma espécie de narrativa, de um olhar sobre a Escritura, né, que existia, já era feito antes de Yeshua vir, né, antes de Yeshua, começou mais ou menos no século I antes de Yeshua, amém, ou seja, mais de 2000 anos atrás. O Midrash, você é relacionado às porções da Torá. Então, nesse final de Parashá Emor, você tem um Midrash, que é uma interpretação profunda do texto, que diz, meus irmãos, que o Eterno estaria dizendo assim para nós, nesse Midrash, amém? Dizendo assim, olha, que vocês podem pensar, né, no Midrash, na interpretação profunda, vocês podem pensar que eu criei a Torá para o mal de vocês, mas na verdade eu criei a Torá para o bem de vocês. Então, queridos, esse texto do Midrash ligado a esse final da Parashá, amém? Por que o Eterno, que é tão bondoso, tão misericordioso, não é verdade, fica aquele pensamento, né? Por que alguém poderia pensar que o Eterno teria nos dado a Torá para o mal? Não é verdade? Pensando nessa passagem aqui de que esse filho da israelita com o egípcio foi apedrejado. Por quê? Né? E por que este Midrash está ligado a esse final da Parashá? Meus irmãos, é importante nós entendermos, aleluia, amém, que o Eterno, antes de tudo, ele é bondoso, misericordioso e longânimo. E também nós temos que entender, queridos, que o Eterno, quando ele castiga diferente do que o homem castiga.
Amém? Uma coisa interessante, queridos, que o ser humano, quando castiga alguém, né, geralmente castiga com raiva, com ódio, né? O Eterno não. O Eterno, quando ele castiga, e ele sempre castiga, ele vê com o castigo como um sinal da sua bondade, da sua misericórdia. Por quê, meus irmãos? Quando a pessoa, né, irmão, ela está com manchas na sua alma, pecados, né, na sua alma, e até em situações que ela está a ponto, né, de se envolver nas coisas do mundo, o Eterno pode enviar um castigo como bondade para aquela vida, ou seja, para que aquela pessoa seja atraída para o Eterno. Então o Eterno ele envia seus castigos, ele envia seus juízos sempre com sinal de bondade. Isso é importante, meus irmãos. Aí você tem que ter um relacionamento com o Eterno para você entender isso. Amém? Ou seja, você vê que o Eterno, ele vai provar o servo, vai provar a serva, sempre com sentido de melhorar a vida espiritual do servo, melhorar a vida espiritual da serva, amém? E limpar as manchas que estão naquela alma. Aleluia! Isso é importante, meus irmãos, porque as manchas são manchas que as pessoas não percebem, mas o Eterno percebe todas as coisas, amém? Então o Eterno, e ele, veja bem, ele tem outra diferença do castigo que o homem dá, porque o pensamento do Eterno não é o mesmo. Você não pode julgar o Eterno pelo parâmetro humano. O Eterno, ele tem o parâmetro de bondade e de misericórdia que lhe é peculiar. Então nós vemos outra coisa, meus irmãos, que o ser humano, quando ele castiga pensando naquele momento. Nós vimos que primeiro ele castiga com raiva, o Eterno castiga com bondade. Amém? Segundo, o ser humano, ele castiga pensando naquele momento. O Eterno, ele castiga pensando lá na frente. Aleluia. Amém? O Eterno, é por isso que ele entregou a Torá com todos os seus juízos, preceitos, estatutos, regulamentos, temores, ordenanças, mandamentos. Amém? Para que todo aquele que se dispõe a obedecer os preceitos do Eterno, receba, amém, mais e mais do Eterno. E aquele que está um pouco se afastando, o Eterno vai enviar castigos, mas no sentido de trazer aquela alma para a posição do Eterno. Louvado seja Deus. Amém? Então o Eterno, ele pensa lá na frente, porque o Eterno é misericordioso. O Eterno é bondoso, você não pode perder isso. Amém? Até no caso, meus irmãos, aleluia, né, a gente vai, e se a gente tem essa noção de misericórdia do Eterno e de bondade, você vai entender todo o plano do Eterno. Por exemplo, um exemplo para os irmãos. Agora estamos esperando o arrebatamento da igreja fiel, da noiva do Cordeiro, desde Abel até o último fiel vão subir no arrebatamento. Aí depois vem a grande tribulação. E na grande tribulação, o Eterno colocou no seu plano uma pessoa maldosa, maligna, que é o anticristo. E que aqueles que não aceitarem a marca da besta na metade da grande tribulação serão mortos pelo anticristo. Mas, irmãos, qual é o resultado disso? Esses que vão ser mortos pelo anticristo, eles serão salvos. Ou seja, o castigo que o Eterno está dando vai limpar a alma deles e eles vão ser salvos, porque eles vão rejeitar a marca. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o castigo do Eterno sempre visa o bem. Mesmo até durante a grande tribulação, que vai ser um período de muita aflição. Então, a gente tem que entender que nós estamos nos preparando para o arrebatamento, para escapar da grande tribulação, como diz lá em vários textos da Bíblia, inclusive no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, que o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, diz que nós não fomos destinados para a ira, aleluia, para o tempo da ira. Então nós não fomos destinados para o arrebatamento, mas por um acaso, alguém ficar na grande tribulação, vai sofrer terrores, horrores, mas no final, a sua vida
quando ele for, né, enfim, executado pelo anticristo, ali aquela alma será salva. Como está depois em Apocalipse 15, que as almas daqueles que foram executados pelo anticristo estarão cantando louvores no céu para o Eterno e para o Cordeiro. Amém? Então nós temos que entender, queridos, que a peleja, a batalha que você passa aqui, você tem que entender que é um sinal da misericórdia do Eterno com a tua alma. Aleluia! Porque Ele quer fazer e exercitar a sua bondade na sua vida. Então é esse o ensino que a Paraxá nos dá. No final dela, o ensino é que o Eterno é sempre bom, é sempre misericordioso. Agora, se você faz a vontade do Eterno, está fazendo a sua vontade, Ele pode estar te abençoando mais e mais e mais, e às vezes Ele pode até te provar, mas essa prova é para você ser mais galardoado no mundo vindouro, no Olam Rabá. Amém? Que o Espírito Santo, queridos, continue falando ao teu coração. Lembra que o Eterno é misericordioso, o Eterno é bondoso em todos os seus atos. Aleluia. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.